Todos os países do mundo hoje estão corrompidos pela mentira. Sim, pessoal, essa é a dura e patética realidade em que vivemos. Porque a mentira se instalou no mundo e hoje é tida como algo normal, comum. Muitas pessoas aceitam isso numa boa, toleram de boa mente. Quem vem falando mentiras, quem vem envolvendo e enredando as pessoas com mentiras. E as pessoas se deixam levar por isso facilmente, sem impedimento algum. Elas não resistem a esse tipo de coisa. E são totalmente associadas a essa mentira. Isso é um perigo gravíssimo que afeta a humanidade inteira. Os maus resultados disso estão acontecendo em todo mundo. Isso você pode ver, você pode notar, perceber com seus próprios olhos, você pode olhar isso, você pode ouvir, você pode entender que é assim que acontece. Então não há dúvida a respeito disso em tempo algum. Não há dúvida de que a mentira está apodrecendo o mundo. É um fermento lançado em todas as pessoas para deixar essas pessoas propensas à mentira, a falar mentira, a reproduzir mentira, a ser escravos da mentira. Muitas pessoas hoje, infelizmente, amam e praticam a mentira. Essa é uma realidade também causada por alguém que iniciou isso tudo. Existe alguém por trás disso. Sim, é o pai da mentira, a quem muitos hoje estão satisfazendo os desejos dele. O desejo dele é que todas as pessoas sejam envolvidas por essa cilada chamada mentira. É isso que está acontecendo. Então, cada pessoa hoje tem que cair em si e cair na real. Tem que ver na armadilha em que caiu. Porque pode se livrar dela sim. Porque está escrito, dito pelo próprio Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pode existir uma libertação para esse jugo mentiroso que está estragando a humanidade? Pode sim. O Senhor Jesus é essa libertação. Então, as pessoas têm que querer crer nele, se converter, se arrepender a ele, para que assim essas pessoas possam ser tomadas por toda a verdade, para que o Espírito da verdade os guie a toda a verdade, e para que eles se tornem cooperadores da verdade, porque o que existe muito no mundo hoje aí são cooperadores da mentira. A mídia, os filmes, os livros, as músicas, políticos, líderes religiosos, enfim, muitas pessoas trabalham para esse grave problema que é a mentira. Isso já há muito tempo. Então, cabe a cada pessoa hoje refletir sobre essa questão. E para que essa reflexão possa ser eficaz, eu vou ler aqui um texto. É um editorial que saiu aqui na Folha Universal a respeito desse assunto. E depois eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos, ou melhor, alguns versículos das Escrituras para complementar essa questão. Para que, depois disso tudo, as pessoas possam estar aptas a compreender que elas devem viver e andar na verdade e repudiar a mentira. Ter nojo e vergonha da mentira, ter ojeriza dessa coisa imunda que está infectando as pessoas hoje, que é a mentira. Então vou ler aqui esse editorial que se chama Ainda que Nua e Crua. Ele começa assim, ó. Foi-se o tempo em que a verdade era uma só e muito desejada. Por mais dura que fosse, as pessoas preferiam ouvi-la a serem enganadas pela ilusão da mentira. Mas os tempos mudaram e o que parecia certo agora ganhou versões. Na prática, a verdade ainda é uma só e não mudou. Já a mentira ganhou tantas formas que uma de suas variações, a conhecida como meia-verdade, passou a ser adotada com frequência.
Pessoal, porque existe uma frase famosa aí que diz assim, ó, uma mentira dita 1000 vezes torna verdade. Muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam na mentira que se tornou verdade. Isso significa o quê? Que o mundo hoje, todos os países do mundo, estão cheios de mentiras, sofismas e raciocínios falazes. A humanidade está mergulhada nisso, até o pescoço. Mas ainda há tempo para se salvar disso aí. Há tempo sim, basta querer. A grande preocupação é que esse discurso tem sido comprado por muitas pessoas. Sim, o discurso de que dessa variação da mentira está sendo comprado por muitas pessoas. Infelizmente, é isso que nós podemos ver. Algumas realmente são enganadas por pura inocência, mas outras manipulam a mentira até que ela pareça verdade para defender os seus interesses, a sua forma de viver e a sua própria vontade. São pessoas que fecharam os olhos para o que é real e vivem hoje em prol de divulgar e defender as verdades que criaram para si próprias, mesmo que elas confrontem os fatos, os números, a ciência ou a história. Conta-se uma parábola que, certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse: "Bom dia, senhorita Verdade." Ao ouvir isso, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e os pássaros cantavam. Uma brisa suave envolvia toda a atmosfera. Ela viu que realmente era um bom dia. Então respondeu: "Bom dia, senhorita Mentira." A mentira prosseguiu: "Sinta o calor que faz hoje." Ao perceber que, pela primeira vez, a mentira estava certa, a verdade relaxou. Então, a mentira convidou-a para um banho no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: "Venha refrescar-se." Verdade: "A água está deliciosa." Assim que a verdade inocentemente tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu de fininho das águas, vestiu-se com as roupas da verdade e foi-se embora. Ao se dar conta do que ocorria e coerente com a sua natureza, a verdade recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu caminhando pelas ruas e vilas totalmente nua. É por esse fato que, desde então, nos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Então, as pessoas estão mais suscetíveis a acreditar em mentiras do que na verdade. Infelizmente, chegou a esse ponto. Isso é errado, totalmente errado. Tem que ser combatido por você e por mim. Se você é alguém sábio, prudente, sensato, você não vai querer se deixar levar pela mentira, por mais perfeito que possa parecer ser. Mentira é sempre mentira. Verdade é sempre verdade. A mentira nunca vai ser igual à verdade e a verdade nunca vai ser igual à mentira. Elas são opostas. E cabe ao ser humano discernir essa oposição entre verdade e mentira, para ficar apenas do lado da verdade sempre. É isso que as pessoas têm que se conscientizar hoje. Continuando aqui. É por esse fato que, desde então, aos olhos de muita gente,
é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Para corroborar com essa parábola, recentemente ouvimos de um político candidato importante que era necessário mentir e ele tinha suas razões. Ele aprendeu com sua mãe que a verdade engatinha e a mentira voa. E parece que deu certo. Será? Na prática, os valores estão invertidos. Para boa parte da população, infelizmente, já não há mais distinção entre verdade e mentira, certo ou errado, bom ou ruim. Tudo é relativo. E a grande questão dessa falta de diferenciação é que muitos não suportam ser confrontados. Os fatos são teimosos. Falar a verdade hoje em dia cobra um alto preço, pago em forma de cancelamento, de brigas, de processo ou até mesmo de prisão. É como se aqueles que estão na escuridão da mentira não suportassem a luz da verdade, que incomoda. O pior é que essa resistência tem levado muitos a cometer erros, a tropeçar e a falhar várias vezes. Então, pessoal, existem muitas pessoas que estão aderindo mais à mentira do que à verdade. Estão preferindo a mentira em detrimento da verdade. Essa é a realidade. E isso não pode acabar mal. Ou melhor, isso não pode acabar bem. Vai acabar mal. Vai trazer mais consequências para aqueles que escolheram o lado da mentira. Vai trazer várias consequências más para a vida dessa pessoa. Essa é a realidade, pessoal. Não tem como fugir dela. Ninguém pode passar pano para essa verdade. Porque é assim que acontece. A realidade nos mostra isso claramente. Todos os dias por aí você ouve notícias de que isso aconteceu com alguém. O ser humano é falho, é fato. Mas, quando ele está aberto ao entendimento, consegue enxergar o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Consegue raciocinar antes de tomar uma decisão e ponderar e analisar o caminho que deve seguir. É como se ele visse o mundo como ele realmente é e estivesse em uma posição que lhe permite ter a visão do todo. Quem está na luz consegue se desviar das armadilhas e superar os obstáculos, enquanto quem está nas trevas vive sem direção. Mas como sair desse emaranhado de mentiras? Convido você a considerar o que disse o Senhor Jesus sobre isso no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa luz que tem faltado a muitos, a luz da verdade. Portanto, a verdade sempre, ainda que nua e crua. Então, pessoal, é algo sério essa questão. A humanidade hoje, ou seja, cada pessoa que está viva hoje no século XXI, tem que decidir de qual lado quer ficar. Ou quer ficar do lado da mentira, ou quer ficar do lado da verdade. A escolha tem que ser definitiva. Porque a mentira engana e destrói a humanidade. Escraviza a humanidade. Prende a humanidade em algo que não é real. É algo fictício, é algo inventado. São fábulas invencionistas que se criam por causa de mentiras. E muitas pessoas estão sendo engodadas por isso diariamente. Então, cabe ao ser humano escolher a verdade. Porque aquele que escolhe a verdade o liberta. O livra do jugo da escravidão, da mentira.
faz ele andar e viver na verdade. Falar a verdade com o próximo. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Se ele quer ter uma vida saudável, uma boa perspectiva de vida e futuro, se faz quando alguém está a favor da verdade e vive como alguém que está associado à verdade. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. E para completar aqui, eu vou ler aqui agora alguns textos das Escrituras que falam sobre essa questão, para complementar, como eu já disse. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Está escrito assim, ó, capítulo 19, versículo 11. Olha o que está escrito. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, é necessário que não possamos mentir com o nosso próximo. É necessário, sim, que não possamos usar de falsidade com o nosso próximo em tempo algum. Isso significa o quê? Que nós temos que fazer tudo em favor da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. É por isso que eu estou falando aqui. Eu espero que você entenda isso claramente hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Deixa eu achar aqui rapidinho. Jeremias capítulo 9, versículo 5. Preste atenção nesse texto, ó. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. É certo zombar do seu próximo e não falar a verdade com o seu próximo? Não, é errado. Esse procedimento é errado. Então, está escrito aqui, ó. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Então, esse procedimento é errado. Você não pode zombar do seu próximo. Você tem que falar a verdade com ele. Esse tem que ser o seu objetivo na vida. Por quê? Próximo a você existem muitas pessoas. Pode ser seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos, enfim, sua vizinhança, com quem você trabalha, com quem você estuda, enfim. Com essas pessoas que são próximas a você, você tem que falar a verdade com eles. E nunca ficar zombando deles em tempo algum. Então, é bem claro aqui, ó. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Você ensinaria o seu próximo a proferir mentiras? Deliberadamente falando, você faria isso? De propósito mesmo? Com essa intenção de que ele fale mentiras? Esse é o procedimento errado. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Então, eles se cansam de praticar a iniquidade. A iniquidade é algo totalmente errado. Ninguém pode ficar praticando iniquidade para fazer alguém cair na iniquidade que ele está praticando. Esse é o objetivo. Então nós devemos entender isso hoje. Então, pessoal, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16, onde está escrito assim, ó. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Então, essa é a prioridade que nós devemos fazer. Dia após dia. Falar a verdade com o nosso próximo sempre. Temos que ter essa intenção. Essa vontade de falar a verdade com o nosso próximo tem que partir de nós de forma voluntária, espontânea. É esse o procedimento correto de um homem prudente hoje. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então,
o juízo que nós devemos fazer em nossas portas tem que ser segundo a verdade, em favor da paz. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Fazer isso segundo a verdade, em favor da paz. Quem fizer isso vai estar tendo um bom procedimento. E os bons resultados desse procedimento vão chegar em sua vida com boas consequências por você estar fazendo a coisa certa e não a errada. Então, é melhor você fazer a coisa certa enquanto você ainda tem tempo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Deixa eu passar aqui. Então está escrito assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, cada pessoa hoje, que está viva no século XXI, tem que tomar a atitude certa de deixar a mentira de forma definitiva, para que assim possa começar a falar a verdade com o seu próximo todos os dias de sua vida. Porque somos membros uns dos outros. A humanidade é membro uns dos outros. Você é membro um dos outros. Eu também sou. Todos nós somos. Então, todos nós somos membros uns dos outros. Temos que deixar a mentira e falar a verdade. Sempre. Esse é o nosso papel. Temos que cumprir isso com determinação, com coragem, com eficiência, com responsabilidade, dia após dia. Aí sim, o mundo vai deixar de ser corrompido pela mentira, como hoje se vê. Por quê? Porque existem pessoas que não estão querendo falar, ou melhor, não estão querendo deixar a mentira para falar cada um a verdade com seu próximo. Então, nós devemos entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sim, pessoal, quando alguém chega ao ponto de se entregar às fábulas, é sinal que a mente, a consciência dessa pessoa está totalmente cauterizada pela mentira. Assim, na vida dela não existe mais espaço para a verdade. Aí, o que acontece? Ela se entrega às fábulas, às invencionices, ela se entrega à mentira, às sofismas e aos raciocínios falazes. É isso que está estragando a humanidade de hoje, infelizmente. A humanidade se tornou escrava desse tipo de coisa. Escrava mesmo. E eles estão se recusando a dar ouvidos à verdade. Pessoal, a verdade está machucando muita gente. Quando a pessoa ouve verdade, é como se ela estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Ela não consegue coçar lá no ouvido. Então, aquela coceira ali fica incomodando. É o peso da verdade incomodando aquela vida. Incomoda de tal forma que ela se recusa a ouvir a verdade. A verdade hoje, infelizmente, se tornou um mal para muitas pessoas, que estão totalmente corrompidas e escravizadas pela mentira. Essa é a realidade, pessoal. Não tem como fugir disso. Então, o que eu quis falar aqui é com o objetivo de que as pessoas possam entender o quão grave é essa situação. Mas ela existe uma solução. Está ao alcance de todos. Todos podem se salvar dessa mentira.
A verdade está ao alcance de todos. Então, a salvação da humanidade está na verdade. Elas têm que procurar a verdade. Elas têm que se empenhar em querer a verdade. Elas têm que se apegar às verdades ouvidas e nunca mais se desviar dela em tempo algum. Quem fizer isso vai se dar bem. Vai estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai aprovar quem faz tal coisa. E contar com a aprovação do Senhor Jesus é a melhor coisa que possa existir para que assim a pessoa esteja com a consciência limpa a respeito disso. Então, é isso que eu queria falar hoje aqui a respeito desse assunto. E agora, meditem no que foi dito aqui e cheguem à própria conclusão cada um de vocês. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.